No ano de 1946, o missionário Inocêncio Marchione e a esposa Flormena passaram por Brusque vendendo Bíblias pela CPAD e pregando as boas novas de salvação. Através do trabalho do irmão Inocêncio, se converteram os primeiros crentes em Brusque: Eulália Silva, Pedro João da Silva, Pedro Flor, Benilda Bela Cruz, José Mafra, Maria Lopes Luebeck e Maria Germano. Na residência de Pedro Flor, na rua Marcílio Dias, bairro Santa Rita, o irmão Inocêncio Marchione fez os primeiros cultos na cidade de Brusque. Irmã Eulália da Silva, in memoriam, foi a primeira pessoa a aceitar a Cristo em Brusque através da pregação de um missionário da Assembleia de Deus. Alguns anos depois, Pedro Flor e família se mudaram para essa casa na rua Santos Dumont. Ali os cultos continuaram a ser realizados. Já esta casa foi outro local onde ocorriam cultos. Pertencia à irmã Maria Lopes Luebeck. Ficava na rua Quintino Bocaiúva, bairro Santa Rita. Normalmente, a irmã Eulália é quem dirigia os cultos. Pastor João Venck, pastor Ariel da Anunciação e pastor Henrique Áltero Temeyer. Esses foram os dirigentes enviados pela AD Blumenau para auxiliar os primeiros crentes de Brusque entre 1948 e 1955. Em 1955, o presidente da Assembleia de Deus em Blumenau, pastor Sátiro Loureiro, designa o diácono Antônio Ribeiro para assumir como dirigente da AD Brusque em tempo integral. Neste local ficava o antigo comércio do senhor Ervino Niebuhr, o qual alugou para o diácono Antônio Ribeiro e a família morarem nos fundos e fazerem cultos num pequeno salão que dava frente para a Rua 7 de Setembro. Em 1959, a igreja mudou de endereço. Foi alugando um salão mais amplo na Rua do Centenário, número 13. Esse salão existe até hoje. Possui um sótão, onde Antônio Ribeiro morava com a família. No piso térreo ocorriam os cultos. Aqui, atualmente, é o salão na Rua do Centenário, local onde a igreja fez cultos de 1959 a 1966. Muitas famílias se converteram durante os 7 anos que Antônio Ribeiro trabalhou em Brusque. Eu quero agradecer a Deus porque eu sempre servi ao Senhor, né? Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor, achei o caminho certo para Jesus nos levar para o céu. Amém? Amém, amém. Para quem não sabe, irmã Irma é a crente com o maior tempo de fé, né? Que ainda está viva, servindo a Jesus aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Brusque. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a irmã Irma. Amém. A obra de Deus avançou e a igreja já contava com alguns auxiliares locais, conjunto musical e grupo de mocidade. Em novembro de 1962, ocorreu a despedida de Antônio Ribeiro e família. Já havia um bom número de crentes na cidade. No mesmo mês, o auxiliar Hilário Grignani assume então como dirigente da AD Brusque, sob a supervisão do presbítero Nirton dos Santos, que era o vice-presidente da AD Blumenau. Em 1965, a igreja adquire seu primeiro terreno na Avenida 1º de Maio, número 210, local que hoje é a nossa sede. A obra de Deus avança e outras famílias foram se entregando a Jesus. Pela graça e a misericórdia de Deus, eu sou o presbítero Valentim Sapelli. Eu aceitei a Jesus Cristo no dia 10 de outubro de 1966, depois de 9 anos ouvindo a palavra de Deus. E até porque não, fui um dos grandes perseguidores na época também dos irmãos que iam pregar no Ribeirão do Mafra. E até que um dia fui me aproximando do culto e fui chegando perto dos irmãos. Quando menos me percatei, eu estava na frente de um pregador, dentro da casa do irmão Albino Russi. E aí Deus começou a trabalhar, e eu descia aqui na cidade, na Rua do Centenário, junto com os irmãos do Ribeirão do Mafra, e aceitei a Cristo como meu Salvador. Depois de uma semana, meu pai veio com toda a família e
aceitou a Cristo como Salvador aqui na cidade de Brusque. Permanecemos até hoje pela graça e a misericórdia de Deus. Vimos muitos milagres acontecer, muitas coisas aconteceram durante esses 56 anos. A bênção de Deus nos acompanhou. No ano de 1966, inicia a construção do primeiro templo da AD Brusque. Já em 1967, o templo estava pronto e foi inaugurado com a presença do pastor Antônio Lemos, que presidia o campo de Blumenau. Naquela ocasião, a banda de Blumenau se fez presente, autoridades locais e crentes de toda a região prestigiaram. Era um marco na história da AD Brusque. A obra de Deus avança e se expande pela cidade. Em 1975, é inaugurada a primeira congregação com templo próprio em Brusque, no bairro Steffen. O terreno foi doado pela família Fopa e os recursos para a construção foram obtidos por meio de doação dos membros da época. Na década de 70, ocorriam muitos cultos ao ar livre e nas praças, trabalho esse que resultou em muitas congregações pelo campo de Brusque. Em janeiro de 1982, o pastor Oswaldo Lemos dos Santos assume como dirigente da AD Brusque. O ministério do pastor Oswaldo Lemos foi um divisor da história da AD Brusque, pois logo no início da sua gestão, Brusque foi emancipado a campo eclesiástico. Então ele assume como primeiro pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus em Brusque. Desde então, a obra de Deus tem avançado. Hoje já são mais de 30 congregações estabelecidas nos bairros, quase 5.000 membros, sob a presidência do pastor Giovanni Miguel e vários outros grandes servos de Deus que por aqui passaram. O Senhor tem dado um grande crescimento à sua obra. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, pioneiros, que escreveram essa linda história, plantaram a semente do Evangelho, pastores que construíram igrejas, que plantaram, evangelizaram, a obra cresceu, floresceu e chegou até nós aqui hoje. São 75 anos de história e nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Agora, cabe a cada um de nós olhar para o futuro. Deus tem coisas grandes para nós. A nova geração está aí, de crianças, jovens, adolescentes, mulheres. Precisamos ganhar esta cidade para Jesus. Vamos olhar para frente. As promessas de Deus ainda estão de pé e a Igreja do Senhor na cidade de Brusque continuará crescendo, avançando. Estamos construindo congregações, adquirindo terrenos, ampliando a tenda, conforme a palavra do Senhor nos ensina, e assim alcançaremos esta cidade para Cristo. Convido você a se juntar a nós e juntos continuar plantando, semeando essa boa semente do Evangelho, e eu tenho certeza que ela continuará crescendo para a glória de Deus. Um grande abraço a todos vocês em Cristo Jesus. AD Brusque, 75 anos de amor ao Evangelho.